E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí. Vamos abordar mais um pouco aí do nosso curso de História completo para concursos e vestibulares. Tá aí o nosso e-mail, historiacomp1@outlook.com. Como vocês podem observar aqui, ó. Olha que camisa isso aqui é quem? Essa aqui é a Lavínia, olha que tá na camisa aqui, ó. Ó, a camisa, ó. Eu não fiquei sem pescoço não, né, pessoal? Tô levantando aqui a camisa para vocês verem a foto. Eu tô com preguiça de levantar aqui da cadeira. Mas essa aqui é a Lavínia, tá vendo que tá escrito aí? Não, né, pessoal? Como que eu vou poder ver que tá escrito aí, professor? Não tem como ler, não. Eu vou ler para vocês. Pai, eu te amo com todo o amor que tenho no coração. Eita, nós, hein? Ela falou isso pra mim, então tudo bem, tá bom? Isso aí foi a mensagem do Dia dos Pais e mais ainda eu recebi ainda um CD falando, né, da mensagem, dessa declaração dela de Dia dos Pais. O meu amor está ali também, a minha futura esposa está ali. A gente marcamos o casamento para a semana que vem. Vocês estão todos convidados. Para comparecer é só levar R$100 mais um pedaço de alguma coisa para a gente pagar o padre e fazer a festa. E tá bom? Então vocês vão ajudar nós a pagar o casamento. Ou então vocês vão pagar o casamento se quiser. Mas se não pagar o casamento, não vai ter casamento porque ela não quer casar sem dinheiro. Então eu não tenho dinheiro, então ela vai juntar dinheiro para casar. Então nós estamos nessa enrolação danada aí. Se casou, a gente vai juntar. Tá bom? Vamos juntar os panos. Mas o que nós iremos falar aqui, voltando para a aula, voltando. Ô, professor, mas não cai na minha prova de vestibular que você vai casar. Eu sei que não cai, mas um dia pode cair. Escute só que eu posso entrar para a história ainda. Eu sei, eu sou uma pessoa história. Por isso que eu faço história, pessoal. Eu sou historiador, o chapéu aqui de historiador. É isso aí, né? Vamos lá então, pessoal. Vamos lá. Continuando aí, deixando de lenga-lenga. O Facebook tá aí, que tá nós. Grifei o negócio tudo de novo. Deixa troço mesmo. Facebook Instruçar. Compartilha lá no nosso Facebook. Nosso curso já temos mais de 700 e poucos alunos. Meu Deus, é muito vídeo. Mas graças a Deus estou aqui para isso mesmo. Para ajudar vocês a passar na sua prova. Para depois um dia vocês lembrarem de mim, tá? Então vamos lá. O celular da mensagem 3291650267. Um dia ainda eu vou conseguir gravar esse celular. Mas vamos lá. Vamos observar. Observar aqui o quê? O que nós vamos observar? Vamos continuar falando de unificação europeia, parte 3. Ou seja, formação dos Estados Nacionais. Quero tossir. Falamos já sobre Portugal e Espanha. Hoje falaremos sobre a França. O que nós iremos falar aqui sobre a França? Iremos falar sobre os capetos e sobre os plantagenetos. Vamos tirar esse troço aqui. E vamos falar também sobre os reis, alguns reis importantes para a sua prova, mas mais assim para se situar no momento histórico da França. E a Guerra dos 100 Anos, que é muito importante para a sua prova. Demais da conta, tá? Faça um asterisco, uma florzinha, sei lá, qualquer coisa aí que você possa chamar a atenção. Vamos lá, pessoal. O que nós vamos falar aqui? Início do processo. Mas que processo? Olha só aqui, meu filho. Tá escrito aqui centralização. Início do processo de centralização. E como que essa centralização se dará? Através dos reis da dinastia dos capetos. Serão os primeiros reis dessa dinastia que vão começar o processo de centralização do poder, formando assim a França num Estado nacional, numa monarquia absolutista. Tranquilo? Então vamos lá. Desde o século XIII, como vocês podem observar aí. Eita, não, esqueci o que eu ia falar. Ah, tá, lembrei. Eu tô doido já, tô ficando doido. Mas o que nós temos que observar aqui? Desde o século XIII, pessoal, esses reis eles vão começar a tomar medidas para enfraquecer mais ainda o feudalismo. Como assim? Que medidas? Me dê um exemplo, professor. Primeira medida que eu posso falar para vocês aqui é a desobrigação sobre obrigações feudais. Ou seja, tirar todas as obrigações feudais
e taxar todas as tributações nacional. Acabar com aquele negócio de feudo para feudo. Outra coisa, diminuir o poder papal. São medidas adotadas para quê? Para ascender a monarquia. No ano de 987, extingue na França a dinastia carolíngia. Eu já falei para vocês sobre a dinastia carolíngia, sobre o Império Carolíngio, quando nós falamos de Reino Franco. Se você quer saber mais alguma coisa, volte lá atrás. Quem que vai ser esse rei? Hugo Capeto, conde de Paris, é aclamado rei. O cara aí vai subir ao poder. E ele vai começar a fazer várias reformas, várias medidas para centralizar cada vez mais o poder. No século XI, pessoal, o que nós temos que observar na França é que nós não temos uma unidade política centralizada. Por quê? Nós temos várias fragmentações de porções de séries de feudos espalhados pela França. O que nós vamos observar também é que nós não temos uma unidade cultural, ou seja, varia de cada região os costumes, a cultura e entre outras coisas. Até o idioma variava entre essas regiões. Mas os fatores que vão determinar dentro da história da França será as cruzadas, ou seja, a primeira cruzada. Nós já falamos sobre as cruzadas, também volte lá atrás. Aqui o que eu quero pôr para vocês aqui é que a primeira cruzada será uma forma de destruir o feudalismo, de derrubar de vez a estrutura do sistema feudal que já está vindo em crise. Como assim que a primeira cruzada fez isso com o feudalismo na França? Olha só, quando o Papa Urbano II faz aquela declaração para todos os fiéis, vamos lá, vamos marchar para lutar contra os infiéis lá na Terra Santa. Você que é o nobre, vai, pega os seus soldados e vai embora. Você que é o coisa, vai também. Então, o que vai acontecer? A cavalaria francesa, pessoal, é uma cavalaria magnífica, exemplar. E esses nobres, quando eles vão para cruzadas, coisas ruins e coisas boas acontecem. E quando acontecem coisas ruins, como a morte desses nobres, alguns nobres vão morrer, óbvio, e vários nobres vão enfraquecer, vão ficar pobres. E com isso, a burguesia vai cada vez ganhando mais espaço, apoiando o rei, e vão substituir o feudalismo na monarquia. Tranquilo, pessoal? Beleza? Fechada essa parte. E que nós vamos observar que a autoridade dessa dinastia dos Capetos, ela vai começar a se progredir, vai começar a aumentar. O que nós temos que observar aqui também, pessoal, o que nós falamos anteriormente, serão os Capetos e os Plantagenetos. O que aconteceu? O Capeto, rei Luís VII, ele é casado com Dona Leonor de Aquitânia. Só que esse casamento não vai muito para frente. E o que acontece? Dona Leonor mete o pé em Luís VI, e se separa do cara. E ela fala assim, nossa, que bom, ela só se separou de mim, ela não sabe o que perdeu, ela vai ficar sofrendo e depois vai correr de novo para meus braços. Não foi isso que aconteceu. E Luís VII deu com o burro na água. Ela vai se casar novamente com Henrique de Plantagenetas. Quem é esse Henrique de Plantagenetas? Henrique de Plantagenetas é o senhor da Normandia. E quando a gente for falar de Inglaterra, nós iremos falar desse cara. Por quê? Esse cara vai virar o rei da Inglaterra com o nome de Henrique II. Tranquilo, pessoal? Beleza? E com a união de Dona Leonor com Henrique II, a Inglaterra irá ficar forte, mais do que a França, e isso vai levar a guerras. E, consequentemente, essas guerras,
elas vão... vai ter várias pessoas vão morrer, claro, dos dois lados, mas quem vai ganhar, vai levar o melhor nessa guerra serão os capetos. A vitória da França. Tranquilo, pessoal? Beleza? Agora nós iremos falar de alguns reis, porque alguns reis esse aqui são importantes, outros não, mas só para títulos de curiosidade, Felipe Augusto, ou também chamado de Felipe II, ele vai começar a continuar a centralização do poder. Como assim? Formando os estados nacionais. Outra coisa que ele vai fazer também, vai lançar impostos contra o clero, entre outras coisas. Vai subir ao poder um outro cara, Luís IX, que ele é neto, né, de Luís Augusto, Felipe II, e será chamado também de São Luís. Por que São Luís? Ele foi canonizado? Sim, foi. Virou santo depois da sua morte. Por quê? Porque ele era muito piedoso. Mas ele fez muitas melhorias, né, evoluções dentro da França. Como, por exemplo, ele vai abolir as guerras privadas, os combates singulares que havia dentro da França, e entre outras coisas. Depois vai entrar no poder um outro cara chamado de Felipe IV, ou seja, o seu neto também chamado de Felipe o Belo, né? O bonitão, o garanhão, o gostosão, o garanhão da madrugada da França. O que nós temos que observar aqui, pessoal? Felipe IV, ele vai aproveitar desse fortalecimento que seu avô vinha trazendo, né, com o poder, e vai centralizar mais ainda o poder da França. Como assim que ele vai centralizar mais ainda o poder da França? Ele vai se valer de cobrança de impostos para arrecadar cada vez mais dinheiro. Tranquilo, pessoal? Beleza? E o que nós temos que observar aqui é que ele vai criar, né, os Estados Gerais, vai convocar os Estados Gerais. O que seriam os Estados Gerais? É uma assembleia composta de nobres, clero e burguesia. O que seria esses Estados Gerais? Os Estados Gerais seriam como conselheiros do rei. Eu não posso levar aqui que seria um parlamento, como que acontecia na Inglaterra, que nós vamos ver mais na frente. Não, era apenas conselheiros do rei, que numa hora o rei precisava de conselhos dele. Por quê? Para apaziguar algumas coisas que aconteciam no reino, como críticas sobre a má condição do reino, e entre outras coisas, e também para impor novos impostos. Mas vai ocorrer uma coisa muito importante com Felipe IV. O cara vai começar um conflito contra a igreja. Contra quem? Contra o Papa. Quem que é esse Papa? Bonifácio VIII. O que vai acontecer aqui? Felipe IV, pessoal, ele vai querer começar a taxar as propriedades do clero. E, consequentemente, ele vai comprar uma briga contra o Papa. Vai entrar em choque os dois poderes. E o Papa, ele vai editar várias bulas, como eu posso dizer, severas contra o rei francês. Uma delas, que ele vai levar para o rei, será para que o rei se explique das acusações que ele fez contra o Papa. Quais são essas acusações? Que o Papa estava cunhando falsas moedas. E o que vai acontecer? Felipe não está nem aí. Vai continuar ainda, junto com os Estados Gerais, alfinetando mais ainda Bonifácio, procurando um ponto fraco no Bonifácio. E com isso, vai acirrar mais ainda essa briga entre os dois. E vai chegar o momento em que o Papa vai excomungar Felipe IV. E com essa excomungação, o que vai acontecer? O conselho, né, essa assembleia, vai aconselhar Felipe IV que dirija novas acusações contra Bonifácio. E o que vai acontecer? Em 1303, pessoal, um cara chamado Guilherme Nogat, um dos caras lá do rei,
vai prender o Papa Bonifácio e, consequentemente, vai começar a fazer várias acusações, vai pôr o Papa em situações de vexames. Para quê? Para tentar que o Papa se renuncie do poder. E claro que Bonifácio não vai fazer isso. Ele fala, eu não vou renunciar do poder, só saio do poder morto. E é isso que vai acontecer. O Papa vai para a cidade dos pés juntos e, consequentemente, o Filipe IV vai adorar isso, né? Aí vai entrar outro Papa chamado Benedito XI, ele vai fazer algumas coisas, mas depois vai morrer. Só que nós temos que observar aqui é que em 1305, pela influência do rei da França, vai ser nomeado um novo Papa, chamado Clemente V, que vai estabelecer a sua sede não em Roma, mas sim em Avignon. Por quê? Quanto mais próximo do rei, todos os papas até 1377 que se estabeleceram nessa sede serão influenciados pelo poder dos reis franceses. Isso é chamado de o cativeiro da Babilônia. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, se vocês observarem a sua prova lá falando sobre o cativeiro da Babilônia, é isso. É quando Felipe IV ele nomeia um novo Papa, Clemente V, e todos os outros papas, até 1377, serão subordinados. Serão as suas atitudes voltadas como que eu posso dizer, à influência do rei da França. Tranquilo, pessoal? Beleza? Só que o que vai acontecer depois na frente, pessoal, será o grande cisma, né? O que seria esse grande cisma? Vai chegar uma hora em que o Papa vai morrer, claro, né? Gregório XI vai morrer e, consequentemente, serão eleitos 2 papas. Como assim 2 papas? O Papa em sede em Avignon e o outro Papa com sede em Roma. Isso é chamado de o grande cisma. Tranquilo, pessoal? Beleza? Será essa eleição desses 2 novos papas. Então, o que eu queria explicar para vocês está aqui. Nós vamos passar agora para a parte mais importante, que é a Guerra dos 100 Anos. O que seria a Guerra dos 100 Anos? É a vacância do trono da França, tranquilo? Porque o que acontece com essa vacância do trono da França? Felipe IV morre e com isso surgem 2 correntes. Uma corrente que apoia que o rei Henrique II da Inglaterra tome o poder e outra corrente dos nobres não aceitam ter um rei inglês no poder e querem que a França seja eleito um novo rei para a França. E com isso, pessoal, vai surgir a chamada Guerra dos 100 Anos. Tranquilo, pessoal? Beleza? E uma dessas consequências será a tensão na região dos Flandres. Essa região era ocupada pelos ingleses e era de grande importância. O que nós vamos observar que vai destacar nessa Guerra dos 100 Anos será uma moça chamada Joana d'Arc, como vocês já ouviu falar, tem até um filme dela, que ela vai se fazer parte do exército e, consequentemente, ela vai ter vitórias, como, por exemplo, na vitória de Orleans, e todos aqueles territórios tomados pelos ingleses vão começar a ser conquistados pelos franceses, haverá uma reviravolta e os franceses vão sair vitoriosos, né? Os ingleses serão expulsos da França. O que nós temos que observar é que essa Guerra dos 100 Anos, pessoal, ela vai contribuir e muito para consolidar o Estado moderno da França. Vai contribuir e muito para centralizar o poder. Como assim? Porque vai fortalecer mais ainda o poder do rei
e, consequentemente, vai despertar nos franceses a identidade nacional no país. Tranquilo? E isso vai ser de muito importante, uma contribuição muito grande para a consolidação do reino francês. Tranquilo, pessoal? Beleza? O que eu quero falar para vocês aqui também é que a nobreza feudal vai se enfraquecer e o poder do rei vai aumentar, consequentemente. Tranquilo? Só que vai chegar uma parte em que o poder do rei vai começar a cair de novo. Mas quando isso vai acontecer? Será guerras religiosas dentro da França. Ou seja, católicos versus protestantes. Católicos versus calvinistas. E nós vamos observar mais na frente quando nós estiver falando de reforma protestante e contra-reforma. É o nosso próximo vídeo depois de unificação europeia. O que nós temos que observar aqui, pessoal, é que em meados do século XVI, a França vai ser assolada por grandes guerras religiosas, envolvendo católicos e protestantes. De um lado, você vai ter famílias importantes, como, por exemplo, do lado católico, você tem o rei Henrique III. E do lado protestante, você tem Henrique de Bourbon. E o que vai acontecer, pessoal? Henrique III ele vai incentivar, combater os protestantes calvinistas. E, consequentemente, isso tudo vai levar a mortes. Por quê? Os protestantes eram as pessoas que tinham a maior parte da riqueza. E, consequentemente, são as pessoas que contribuem mais para o reino. Mas o que nós temos que observar aqui? Com o assassinato do rei, vai surgir que quem vai ser coroado vai ser o seu parente mais próximo. Quem é seu parente mais próximo? Henrique de Bourbon. E, consequentemente, Henrique ele vai aceitar ser coroado com uma condição. Ele vai se tornar católico. Mas como assim, professor? O cara é vira-folha. Não. Isso foi uma jogada. Por quê? Ele viu, se ele fosse coroado protestante, várias pessoas do reino não iriam aceitar. E essa é uma revolta generalizada. Então ele se converte ao catolicismo para não ter esse choque. É uma famosa frase que ele fala que Paris bem valia uma missa. Isso é uma frase de Henrique de Bourbon. Tranquilo, pessoal? E ele vai começar a ser chamado de Henrique IV de Bourbon. Mas o que nós temos que observar que em 1598 foi publicado o chamado Edito de Nantes, concedendo a liberdade dos cultos protestantes e também permitindo o seu livre acesso a cargos públicos, antes não aceitos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, nós chegamos aqui a mais um final de nosso vídeo aula, da nossa unificação europeia, dos nossos estados nacionais, e espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pode mandar e-mail. Nós falamos aqui sobre a Guerra dos 100 Anos, que é muito importante, que foi a vacância do trono francês com a morte de Felipe IV. Aí surgem duas correntes. De um lado, Henrique, de um lado você tem Henrique II da Inglaterra, e de outro os nobres, que não aceitam o rei inglês. Vai surgir essa guerra também por tensões na região dos Flandres, que antes era dominada por ingleses. Tem a figura de Joana d'Arc, que vai se alistar no exército e vai comandar vitórias e tudo mais. E, consequentemente, os ingleses serão expulsos da França. Depois disso, nós vamos observar que o poder do rei vai aumentar mais ainda, só que vai chegar às guerras religiosas, que será o conflito entre católicos e protestantes. De um lado, os católicos, e de outro lado, os calvinistas.
De um lado, Henrique III e de outro lado, Henrique de Bourbon. Que esse é primeiro, o rei católico da França, Henrique III, vai fazer várias investidas contra os protestantes. Vai haver perdas dos dois lados, obviamente. Só que Henrique III será assassinado e vai subir ao poder quem? Seu primo, Henrique de Bourbon. Só que para subir ao poder, ao trono, ele tem que se converter ao catolicismo. Para quê? Porque, sendo protestante, ele teria muito, mas muita oposição no seu poder. Tranquilo, pessoal? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. E na nossa próxima aula falaremos mais sobre unificação europeia, a formação dos Estados Nacionais. Obrigado, qualquer coisa mande e-mail para historiacompanhum@outlook.com. Valeu!